Fala galera, bem-vindo a mais um Literatura Contada. Nossa resenha de hoje vai ser sobre o livro O que é Loucura. Gente, esse livro ele é bem antigo, mas ele é muito bom. Por quê? Esse livro, como já diz o nome, O que é Loucura, ele fala especificamente do que é loucura. Ah, vá. Ah, vai mesmo. Não, tô brincando. Ele fala sobre o processo do termo loucura, de onde surgiu o nome, o louco, de onde surgiu essa terminologia, esse termo, de onde surgiu esse, que a gente chama, fulano tá louco. E fala também desde lá de trás o processo histórico dos transtornos psiquiátricos, juntamente com esse termo da loucura. Então, o autor João Freire Pereira, ele passa, como fala, a colocar a questão da razão e da loucura. Como assim coloca a questão da razão e da loucura? Ele faz o seguinte, ele te põe para refletir se a loucura ele é um processo histórico ou cultural ou é um processo científico. Por exemplo, o que é normal para a nossa sociedade e não é normal para outra sociedade? Como que é dada essa relação, né? E então esse autor coloca pra gente essa questão da razão e da loucura, juntamente com, ele cita Freud, ele cita Jung, né? Grandes psicólogos e psiquiatras da época, e ele passa a nos explicar essa questão da loucura e como antigamente as pessoas que tinham certos transtornos, elas eram tratadas, né? Elas eram tratadas como uma coisa demoníaca, a precarização do processo do transtorno psicológico, do processo da loucura de antigamente, que eram chamados de loucos, e ele passa tudo isso aqui nesse livrinho que você lê em um dia, basicamente. Além de outros psiquiatras, ele coloca filósofos para debater a questão da loucura, né? Porque não só questões científicas, mas questões filosóficas também passaram a estudar o comportamento humano e a saúde mental e tudo que envolve a nossa psique, né? Como diz Jung. Tem um trecho dele que eu vou ler para vocês. É meio complicadinho, mas eu acho que dá para entender. Ele fala assim, na filosofia de Descartes, que se encontra na base do pensamento moderno, a loucura se vê privada do direito a alguma relação com a verdade, sendo o sujeito que duvida ponto de partida do conhecimento verdadeiro, como é rigorosamente demonstrado pelo filósofo. A loucura jamais poderá atingi-lo, pois o ato de duvidar implica o pensamento e aquele que pensa e, por princípio, anula essa possibilidade. Como diz Foucault, o perigo da loucura desapareceu no próprio exercício da razão. O eu que conhece não pode estar louco. Não pode estar louco. Assim como o eu que não pensa não existe. Excluída pelo sujeito que duvida, a loucura é a condição de impossibilidade do pensamento. Ou seja, a partir do racionalismo moderno, sabedoria e loucura se separam. Os perigos que a loucura poderia oferecer para influenciar a relação entre o sujeito e a verdade são afastados. E isso porque, como Descartes, a loucura foi colocada fora do domínio no qual o sujeito detém seus direitos à verdade, domínio que este, para o pensamento clássico, é a própria razão. Ou seja, aqui ele está falando basicamente da relação entre a razão, né? A questão da racionalidade e da loucura. Aquele que pensa, aquele que tem a capacidade de duvidar, isso é anulado, a questão dele não é considerado louco. Então coloca essa questão da racionalidade, da normalidade. Parece meio confuso porque eu peguei assim no meio do livro. Mas você vê no contexto todo, você vê os estudos do filósofo e dos psiquiatras, você vê que chegou... Por que chegou aonde chegou hoje? Depois dessa reforma psiquiátrica, como que chegou ao contexto social que estamos hoje, como é visto os transtornos hoje, diferente de antigamente. Então, é um livro que a linguagem dele é um pouquinho complexa, então você precisa de um pouco de atenção, mas é um livro que vale muito a pena você ler.
para você poder também debater com outras pessoas, né? Porque alguém fala alguma abobrinha, você tem argumentos científicos para debater em relação a isso. Bom, galera, se vocês gostaram desta resenha rápida desse livro que você lê em uma semana, ele é bem rapidinho, vocês mostrem para as pessoas que estudam isso, estudantes de psicologia ou já psicólogos, psiquiatras, que é super interessante. Galera, muito obrigada por assistir meu vídeo. Eu vou continuar fazendo outras resenhas bem bacanas para vocês. Se você gostou, você curta esse vídeo, compartilhe com seus amiguinhos e até o próximo vídeo.